12 homens extraordinariamente comuns. Neste vídeo, você vai conhecer de perto o ministério de cada um dos apóstolos, suas características marcantes, os lugares para onde foram enviados e o desfecho de suas jornadas. E no final, vou compartilhar uma dica de leitura especial que vai aprofundar ainda mais sua compreensão sobre esses homens de Deus e fortalecer a sua própria caminhada de fé. Pedro, o apóstolo que falava demais. Entre os apóstolos, Pedro é sem dúvida o mais mencionado e também o mais impulsivo. Nos evangelhos, sempre que ele falava sem pensar ou agia de acordo com sua antiga natureza, Jesus o chamava de Simão. Mas, quando acertava ou demonstrava fé, era chamado de Pedro, como um elogio, uma confirmação de quem ele deveria se tornar. Curiosamente, nos evangelhos havia pelo menos 7 homens chamados Simão, e entre os 12 apóstolos, 2 levavam esse nome, Simão Pedro e Simão o Zelote. É importante entender que o nome Pedro era na verdade um apelido dado por Jesus. Vem da palavra grega Petros, que significa pedra ou pedaço de rocha. E ele realmente se tornou uma referência entre os apóstolos. Sempre é citado em primeiro lugar nas listas dos discípulos. Em Mateus 10:2 está escrito: em primeiro lugar, Simão, chamado Pedro. A palavra usada para primeiro no original grego é protos, que não indica apenas posição em uma lista, mas também significa chefe ou líder de um grupo. A Bíblia não registra claramente para onde Pedro foi pregar após a ascensão de Jesus. O que temos é uma profecia do próprio Cristo em João 21:18, quando disse: em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Uma clara indicação de que ele enfrentaria a morte por causa do Evangelho. A tradição da Igreja preserva relatos comoventes sobre seus últimos dias. O historiador Eusébio cita o testemunho de Clemente de Alexandria, que escreveu que antes de Pedro ser crucificado, ele foi forçado a assistir à execução de sua própria esposa. E, segundo Clemente, ao vê-la sendo levada para a morte, Pedro apenas lhe disse: lembre-se do Senhor. Quando chegou a sua vez, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que o seu mestre. O livro dos Mártires de John Foxe acrescenta outro detalhe impressionante. Segundo a tradição, Pedro estava fugindo de Roma para escapar da perseguição quando teve uma visão de Jesus entrando na cidade. Ele perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: vou para ser crucificado novamente. Então, Pedro entendeu que era a sua vez de enfrentar a cruz e entregou sua vida, cumprindo até o fim a palavra de Cristo. André, o apóstolo das pequenas coisas. André era irmão de Pedro. Ambos eram pescadores em Betsaida, e foi um dos primeiros a seguir Jesus. Antes disso, ele era discípulo de João Batista, mas quando ouviu João dizer: eis o Cordeiro de Deus, imediatamente deixou tudo para seguir a Cristo. E foi André quem levou seu irmão Pedro até Jesus, mostrando já no início sua principal característica: apresentar pessoas ao Senhor. Nos evangelhos, André não aparece em discursos grandiosos ou em momentos de liderança, mas sempre em pequenos gestos que fizeram grande diferença. Foi ele quem levou o menino com os 5 pães e 2 peixes até Jesus, no milagre da multiplicação. Também foi ele que ajudou os gregos que queriam conhecer o Mestre, servindo como ponte entre eles e Cristo. Por isso muitos o chamam de o apóstolo das pequenas coisas, pois sua vida mostra que até os gestos simples podem gerar frutos eternos. Após a ressurreição, a Bíblia não nos dá detalhes sobre o destino de André, mas a tradição da Igreja Antiga preserva algumas informações. Eusébio, o historiador da Igreja, registra que André pregou uma região da Sítia, chegando até o leste europeu. Essa tradição fez com que ele fosse reconhecido como santo padroeiro da Rússia. Com o passar dos séculos, sua memória também se tornou muito forte na Grã-Bretanha, especialmente na Escócia, onde André é venerado como santo padroeiro nacional.
Seu fim foi marcado pelo martírio. De acordo com os relatos, André foi preso em Patras, na região da Acaia, na Grécia, e condenado à crucificação. Mas não numa cruz comum. Sua morte aconteceu numa cruz em formato de X, que mais tarde seria conhecida como a Cruz de Santo André. Dizem que, ao ser amarrado à cruz, ele não se calou. Pelo contrário, passou 2 dias inteiros encorajando os cristãos, pregando sobre Cristo e exaltando a sua fé até o último suspiro. André não foi o apóstolo das grandes multidões ou das palavras de autoridade como Pedro, mas foi aquele que, nas pequenas atitudes, mostrou o poder da fé. Seu exemplo nos ensina que não importa o tamanho do gesto, quando feito para a glória de Deus, ele pode mudar destinos para sempre. Tiago, o apóstolo fervoroso. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, era conhecido pelo seu temperamento fervoroso, tanto que Jesus o chamou, junto com o irmão, de Boanerges, que significa filhos do trovão. Esse apelido refletia sua intensidade e até mesmo seu zelo impetuoso. Um episódio marcante mostra como Tiago ainda carregava aquela mentalidade do Antigo Testamento. Quando os samaritanos rejeitaram Jesus, ele e João perguntaram se deveriam pedir fogo do céu, como Elias havia feito, para consumir a cidade. Esse detalhe mostra como ele ainda precisava ser moldado pelo Espírito de Cristo, que veio não para destruir, mas para salvar. É importante lembrar que, no Novo Testamento, encontramos 3 personagens com esse nome. Tiago, filho de Zebedeu, o apóstolo fervoroso de quem estamos tratando. Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago Menor. E Tiago, filho de José, irmão de Jesus, que mais tarde se tornou uma das colunas da igreja em Jerusalém. Em Mateus 13, 55 a 57, vemos essa referência clara. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra e na sua própria casa. Entre esses, apenas Tiago, filho de Zebedeu, tem o relato de sua morte registrado nas Escrituras. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, lemos que ele foi morto a fio de espada por ordem de Herodes Agripa I, e não por Herodes Antipas, que havia mandado matar João Batista. Esse fato mostra a seriedade da perseguição contra a igreja primitiva e o preço que Tiago pagou por sua fé em Cristo. João, o apóstolo do amor. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, foi chamado por Jesus para segui-lo e se destacou por sua proximidade com o Mestre, sendo o único discípulo que se recostava no peito de Cristo. Junto com Tiago, certa vez quis chamar fogo do céu para consumir os samaritanos que rejeitavam Jesus. Lucas 9, de 51 a 56, mostrando seu zelo fervoroso no início de seu ministério. Ele esteve presente até o fim, aos pés da cruz, e é o único apóstolo que não foi martirizado de forma violenta segundo a tradição bíblica. A Bíblia não relata detalhes da morte de João, mas a tradição patrística indica que ele viveu até idoso, provavelmente em Éfeso, e morreu de causas naturais por volta do ano 98 d.C., durante o reinado do imperador Trajano. Jerônimo comenta que nos últimos dias João estava tão fraco que precisava ser carregado para a igreja. Ele também ficou conhecido como o apóstolo do amor, refletindo sua mensagem central, o mandamento de amar a Deus e ao próximo. Nos relatos devocionais é dito que, mesmo muito velho, João repetia constantemente: "Filhinhos, amai-vos uns aos outros." Quando perguntado por que dizia isso, teria respondido: "É o mandamento do Senhor, e se de todas as coisas somente esta for feita, já será suficiente." Existem ainda tradições que descrevem provações que João teria enfrentado. Por exemplo, ele teria sido colocado em um tacho de óleo fervente pelos romanos ao questionarem sua fé,
mas teria sobrevivido milagrosamente. Esses relatos não estão na Bíblia, mas fazem parte da história devocional da igreja primitiva, reforçando sua fama de fidelidade e amor a Cristo. Filipe, o apóstolo que fazia as contas. Filipe, cujo nome em grego significa aquele que gosta de cavalos, era um dos 12 apóstolos de Jesus. É possível que ele também tivesse um nome judeu, como todos os outros discípulos, mas nenhum é registrado nas Escrituras. A região do Mediterrâneo havia sido amplamente influenciada pela cultura grega desde as conquistas de Alexandre o Grande, no século IV a.C., e muitas famílias judaicas adotaram a língua, costumes e cultura gregas. Essas pessoas eram chamadas de helenistas. Veja Atos 6:1. E há quem acredite que Filipe pudesse ter vindo de uma família nesse contexto cultural. Filipe foi chamado diretamente por Jesus em João 1:43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: "Segue-me." Ele não hesitou, deixando tudo para seguir o Mestre. Mais tarde, em João 6:5, quando Jesus ergueu os olhos e viu que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: "Onde compraremos pães para lhes dar a comer?" Este episódio mostra a postura prática e analítica de Filipe buscando soluções diante de grandes desafios. Outra faceta do caráter de Filipe é revelada em João 12, quando alguns gregos desejavam ver Jesus. Nos versos 20 e 21, lemos: "Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus." Esses homens poderiam ser gentios tementes a Deus ou prosélitos do judaísmo, subindo a Jerusalém para adorar durante a Páscoa, a última Páscoa do Antigo Testamento, durante a qual Jesus seria sacrificado como o verdadeiro Cordeiro de Deus. Filipe, com seu temperamento excessivamente analítico e preocupado com métodos e protocolos, ainda não tinha ousadia de agir de maneira tão fora do convencional. Por isso, apresenta esses homens a André e, juntos, os levam até Jesus. João 12:22. Não se deve confundir Filipe, o apóstolo, com Filipe, o diácono de Atos 6, que se tornou evangelista e levou o eunuco etíope a Cristo. O Filipe dos 12 apóstolos era outro homem, presente em todas as listas oficiais dos discípulos, mas sobre ele a Bíblia nos dá poucas informações detalhadas. É por isso que ele ganhou a alcunha de o apóstolo que fazia as contas, pois sua personalidade cuidadosa e prática se destacava. Provavelmente o tipo de discípulo que analisava as situações com atenção e método antes de agir. Natanael, o apóstolo sincero. Natanael era o companheiro mais chegado de Filipe e aparece nas 4 listas dos 12 apóstolos sob o nome de Bartolomeu, que é um sobrenome hebraico que significa filho de Tomai. No Evangelho de João, porém, ele é sempre chamado de Natanael. Ao contrário de Filipe, cuja compreensão sobre Jesus e seu ministério se desenvolvia de forma mais gradual e analítica, Natanael creu de maneira rápida e simples. Quando Filipe disse: "Mostra-nos o Pai", e levou tempo para entender plenamente, Natanael reconheceu Jesus imediatamente, demonstrando uma fé singela e direta. A sua confiança e percepção foram tão imediatas que Jesus comentou: "Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês?" João 1:47. Naquele tempo, era comum que as pessoas saíssem aos campos para orar por causa do calor, e muitos plantavam árvores ao redor de suas casas para obter sombra e frescor. Portanto, ao dizer que viu Natanael debaixo da figueira, Jesus estava indicando que o havia contemplado enquanto orava, reconhecendo sua sinceridade e devoção íntima. Além disso, as palavras de Jesus fazem referência a um relato do Antigo Testamento. Jacó teve um sonho no qual via uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28:12. Jesus diz a Natanael que ele verá coisas maiores. Ele é a verdadeira escada que liga o céu à terra. E através dele,
Natanael veria os anjos de Deus subindo e descendo. Em outras palavras, Jesus é a ponte entre o divino e o humano, e Natanael, por crer rapidamente, reconhece essa conexão espiritual de forma imediata. Registros da igreja primitiva sugerem que Natanael ministrou na Pérsia, na Índia e levou o evangelho até a Armênia. Não há nenhum registro confiável de como ele morreu. Uma tradição diz que foi amarrado dentro de um saco e lançado ao mar, enquanto outra sugere que foi crucificado. Todos os relatos, porém, afirmam que ele foi martirizado, como todos os outros apóstolos, exceto João. Mateus, o coletor de impostos. Mateus, também chamado de Levi em alguns evangelhos, era um judeu que trabalhava como cobrador de impostos para os romanos, uma ocupação que lhe conferia grande desprezo entre seus compatriotas. Seu nome, Mateus, em hebraico, significa dom de Deus, refletindo a transformação que ocorreria em sua vida após o chamado de Jesus. Como coletor de impostos, Mateus era considerado um traidor pelos judeus da época, que viam esses profissionais como extorquidores e inimigos do povo. O Talmud judaico ensinava que era certo enganar um coletor de impostos e mentir para ele, pois era isso que ele merecia. Havia dois tipos de coletores de impostos: os gabai, que cobravam impostos gerais sobre propriedades, rendas e o imposto censitário que todo adulto deveria pagar, e os moques, subdivididos em grande e pequeno. O grande moquer atuava nos bastidores, contratando outros para arrecadar os impostos. Acredita-se que Zaqueu fosse um grande moquer, o maioral dos publicanos, Lucas 9:2. O chamado de Mateus está registrado em Mateus 9:9. E, passando Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: "Segue-me." E ele se levantou e o seguiu. Sem hesitar, Mateus deixou tudo para seguir Cristo, abandonando sua carreira lucrativa, sua segurança financeira e a aceitação social. Ele também ofereceu um banquete em sua casa logo após seguir Cristo, reunindo outros cobradores de impostos e pecadores, demonstrando que o Evangelho alcança todos, inclusive os marginalizados. Sabemos que Mateus escreveu seu Evangelho pensando no público judeu. A tradição diz que ele ministrou aos judeus tanto em Israel quanto em outros lugares, durante muitos anos, antes de ser martirizado por sua fé. Não encontramos relatos confiáveis sobre sua morte, mas algumas tradições antigas indicam que foi queimado numa fogueira. Assim, esse homem que abandonou uma carreira lucrativa sem hesitar, continuou disposto a dar tudo de si por Cristo até o fim. Tomé, o pessimista. Quando você ouve o nome Tomé, provavelmente já vem à mente um adjetivo como incrédulo, duvidoso ou descrente. Mas há outra faceta desse apóstolo que merece ser destacada. De acordo com João 11:16, Tomé também era chamado de Dídimo, que significa algo formado de duas partes. Aparentemente, ele tinha um irmão ou irmã gêmeo, mas em nenhum momento isso é citado nas Escrituras. O versículo diz: "Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele." Tomé tinha a coragem de ser leal mesmo diante de seu pessimismo. É muito mais fácil para um otimista ser leal, pois sempre espera o melhor. Para um pessimista, cuja mente está convencida de que o pior vai acontecer, ser leal exige uma coragem extraordinária, um pessimismo heróico. Essa é a verdadeira coragem. Tomé era tão ligado a Cristo que, embora normalmente pensemos em João como o discípulo mais próximo de Jesus, esse relato revela que Tomé não desejava viver sem o Mestre. O amor profundo de Tomé por Cristo aparece novamente em João 14, quando Jesus fala sobre sua partida iminente. "Vou preparar-vos lugar", e "Vós sabeis o caminho para onde eu vou", no verso 4. No verso 5, Tomé pergunta: "Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho?" Mais uma vez, vemos seu pessimismo, mas também sua intensa ligação com Cristo. Ele não queria em momento algum se separar do Mestre. Em João 20, quando Jesus aparece aos apóstolos após a ressurreição, Tomé não estava presente. Ora,
Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. João 20, 24. Mas por que ele não estava lá? É possível que fosse uma pessoa tão negativa, tão pessimista, tão melancólica, que estava se sentindo absolutamente destruído e isolado, talvez chorando sua miséria. Tomé só conseguia ver o que havia de pior em tudo, e seu maior medo, a morte de Jesus, havia se concretizado. Há um número considerável de testemunhos da antiguidade que sugerem que Tomé levou o evangelho até a Índia. Existe até hoje uma colina perto do aeroporto de Chennai, na Índia, onde se diz que Tomé foi enterrado. Há igrejas no sul da Índia cujas tradições remontam ao início da era cristã e, de acordo com essas tradições, teriam sido fundadas pelo ministério de Tomé. As tradições mais fortes afirmam que ele foi martirizado por sua fé, sendo atravessado com uma lança, uma forma apropriada de martírio para um homem cuja fé alcançou a maturidade quando ele viu a marca da lança no lado do seu mestre. Tiago, o menor. Tiago, chamado de o menor, ou o menor dos irmãos do Senhor, era filho de Alfeu e aparece em todas as listas dos 12 apóstolos. Recebeu o apelido de menor, possivelmente para diferenciá-lo de Tiago, filho de Zebedeu, o maior, e não necessariamente por idade, mas por posição ou destaque. Pouco se sabe sobre sua vida antes de seguir Jesus, e as Escrituras oferecem poucas informações detalhadas sobre seu ministério. Ele foi chamado por Jesus, como os outros apóstolos, para deixar sua vida anterior e segui-lo, mostrando uma fé firme mesmo sem destaque ou notoriedade. Tiago era conhecido por sua humildade e fidelidade silenciosa. Embora não seja mencionado com frequência em episódios de destaque, sua presença constante entre os discípulos demonstra seu compromisso com Cristo. O Novo Testamento o distingue por ser discreto, mas firme em sua fé, participando do grupo dos apóstolos em momentos cruciais, como em Atos 1, após a ascensão de Jesus. Ele não buscava destaque nem notoriedade, mas servia fielmente e seguia o Mestre com constância. Registros da igreja primitiva e tradições cristãs indicam que Tiago, filho de Alfeu, ministrou na Palestina, Síria e possivelmente na Mesopotâmia, pregando o evangelho entre comunidades judaicas e gentias. Embora haja poucas informações detalhadas, a tradição afirma que ele foi martirizado, seguindo o padrão de sacrifício comum entre os apóstolos, exceto João. Algumas tradições antigas sugerem que ele teria sido espancado até a morte ou apedrejado, mantendo-se firme em sua fé até o fim. Existe algo curioso sobre a linhagem de Tiago, o menor. Quando comparamos Marcos 15:40 com João 19:25, ambos os versículos mencionam outras duas Marias que estavam perto da cruz de Cristo, junto com Maria, mãe de Jesus. Marcos 15:40 diz Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José. João 19:25 cita a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. É possível, talvez até provável, que a irmã da mãe de Jesus, Maria, mulher de Clopas, e Maria, mãe de Tiago, o menor, sejam a mesma pessoa. Clopas poderia ser outro nome para Alfeu, ou talvez a mãe de Tiago tenha se casado novamente depois que o pai dele faleceu. Se isso for verdadeiro, Tiago, o menor, seria primo de Jesus. Simão, o Zelote. Simão, conhecido como o Zelote, era um dos 12 apóstolos de Jesus e recebeu esse apelido devido à sua provável filiação a um grupo político-religioso radical judeu conhecido como os Zelotes. Para entender melhor seu contexto, o historiador Joséfo descreveu 4 principais partidos judeus na época de Cristo. Os fariseus, seguidores inflexíveis da lei, que representavam o fundamentalismo religioso do período; os saduceus, liberais e céticos que negavam tudo o que fosse sobrenatural e que eram ricos, aristocráticos e detinham grande poder, incluindo a administração do templo; os essênios, descritos tanto por Joséfo quanto por Filo como ascetas celibatários que viviam no deserto, dedicando-se ao estudo da lei e à vida devota, apesar de não aparecerem nas Escrituras;
E, finalmente, os zelotes, voltados principalmente à política, que odiavam a ocupação romana e buscavam libertar o povo através de atos de resistência, incluindo terrorismo e violência subreptícia. Joséfo sugere que o nome zelote era uma designação equivocada, como se fossem zelosos de coisas boas, quando, na verdade, seu zelo dedicava-se às mais terríveis ações, sendo mais extravagante neles do que em qualquer outros. Simão, portanto, vinha de um ambiente marcado por forte oposição à dominação romana, e seu apelido evidencia uma ligação com esses ideais zelosos. É curioso imaginar Simão, o zelote, trabalhando junto a um cobrador de impostos como Mateus, outro apóstolo, vindo de um contexto completamente diferente e até desprezado pelos judeus. O líder e fundador dos zelotes, também mencionado por Joséfo, foi Judas, o Galileu, cujo nome aparece em Atos 5:37 e que inspirou muitos a resistirem à dominação romana. Interessante notar que, quando Mateus e Marcos apresentam a relação dos 12 apóstolos, colocam Simão logo antes de Judas Iscariotes. Na ocasião em que Jesus enviou os discípulos 2 a 2, em Marcos 6:7, é possível que Simão e Judas Iscariotes tenham formado uma dessas duplas. É provável que ambos, inicialmente, tenham seguido a Cristo por motivos políticos semelhantes, buscando mudança social e libertação nacional. No entanto, em algum ponto ao longo do caminho, Simão se tornou um verdadeiro crente e foi transformado, enquanto Judas Iscariotes jamais chegou a crer de fato. Várias fontes da antiguidade afirmam que depois da destruição de Jerusalém, Simão levou o evangelho para o norte e pregou nas Ilhas Britânicas. Não há nenhum registro confiável de seu fim, mas todas as tradições afirmam que ele foi martirizado por pregar o evangelho, cumprindo assim sua vocação de discípulo fiel, transformado pelo Senhor. Judas, filho de Tiago. Na verdade, tinha 3 nomes. Em Mateus capítulo 10, versículo 3, ele é chamado de Tadeu e em algumas traduções de Ledeu. O sobrenome era Tadeu, mas tanto Ledeu quanto Tadeu eram essencialmente apelidos. O nome Tadeu significa criança de peito, evocando a ideia de um bebê sendo amamentado, chegando a ter quase um tom carinhoso ou terno, como se fosse o queridinho da mamãe. Ambos os nomes sugerem um coração sensível e semelhante ao de uma criança, transmitindo humildade e afeto. No Novo Testamento, encontramos um episódio envolvendo Judas Tadeu no discurso de Jesus no cenáculo, registrado por João. Em João 14:21, Jesus diz: "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele." Então João acrescenta: "Disse-lhe Judas: Senhor, como é que te manifestarás a nós e não ao mundo?" A resposta de Jesus é significativa. "Eu vou assumir o controle do mundo, mas não exteriormente. Vou dominar corações, um de cada vez. Se alguém me ama, manterei minha palavra junto. Meu Pai e eu vamos estabelecer o reino em seu coração." Aqui, vemos a humildade e ternura de Judas Tadeu, alguém que seguia a Cristo com lealdade silenciosa, sem orgulho ou impetuosidade. A maioria das tradições mais antigas sugere que alguns anos após o Pentecostes, Judas Tadeu levou o evangelho para o norte até Edesa, uma cidade real da Mesopotâmia, na atual região da Turquia. Diversos relatos antigos descrevem como ele curou o rei de Edesa, um homem chamado Abigar. No século IV, o historiador Eusébio disse que os arquivos de Edesa, posteriormente destruídos, continham registros completos da visita de Judas Tadeu e da cura de Abigar. Judas, o traidor. Judas Iscariotes é conhecido como o traidor, o apóstolo que entregou Jesus por 30 moedas de prata. Sempre é mencionado por último nas listas dos apóstolos, exceto em Atos 1, onde nem sequer é citado. Seu chamado não se encontra registrado nas Escrituras,
mas é óbvio que seguiu a Jesus de livre e espontânea vontade, vivendo em um tempo de crescente esperança messiânica. Como a maior parte de Israel esperava pelo Messias, quando ouviu falar de Jesus, deve ter se convencido de que aquele era o verdadeiro Salvador. O Salmo 41:9, uma profecia messiânica, diz: "Até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia o meu pão, levantou contra mim o calcanhar." Jesus cita esse versículo em João 13:18 e afirma que seu cumprimento se daria com a traição de Judas. O Salmo 55:12-14 reforça a dor da traição. "Não é o inimigo que me afronta, nem é o que me odeia que se exalta contra mim, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo." Judas demonstrou avareza em várias ocasiões. Em João 12:3-6, quando Maria, irmã de Lázaro, tomou 1 libra de bálsamo de nardo puro e ungiu os pés de Jesus, Judas questionou: "Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres?" João explica que não era pelo zelo pelos pobres, mas porque Judas era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Quando Jesus disse: "Um de vós há de me trair", Mateus 26:21, todos começaram a perguntar: "Por acaso sou eu, mestre?" Judas também perguntou: "Por acaso sou eu, mestre?" Mas não houve qualquer reflexão sincera em sua pergunta. Ele já sabia que era aquele de quem Jesus havia falado, e apenas se preocupava com a aparência diante dos outros. Mateus 27:3-4 registra: "Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente." Seu remorso, porém, não era o mesmo que arrependimento, como vimos no caso de Pedro. Ele sentia pesar não por ter pecado contra Cristo, mas porque seu pecado não o havia satisfeito da forma que esperava. Infelizmente, Judas não buscou o perdão de Deus, não clamou por misericórdia, nem procurou livramento das garras de Satanás. Em vez disso, tentou calar sua consciência cometendo suicídio. Segundo Atos 1:18-19, a morte de Judas foi terrível. Ele caiu de cabeça, seu corpo se arrebentou no meio e ficou completamente destruído. As 30 moedas de prata foram utilizadas pelos principais sacerdotes para comprar um campo, conhecido como Campo de Sangue, destinado à sepultura de estrangeiros. Judas Iscariotes aparece em todos os relatos dos evangelhos como administrador do dinheiro do grupo. João 12:6. E sua traição culminou no beijo, no Getsêmani, identificando Jesus para os soldados. Mateus 26:48-50, Marcos 14:44-45. Ele é o exemplo trágico de proximidade sem fidelidade. Alguém que caminhou com Cristo externamente, mas jamais entregou verdadeiramente o coração. Sua história contrasta dramaticamente com a transformação de outros, como Simão, o zelota, mostrando que o conhecimento e a convivência com Jesus não garantem salvação sem fé e arrependimento genuínos. Agora quero deixar com você a dica de leitura que prometi no começo do vídeo, o livro 12 Homens Extraordinariamente Comuns, de John MacArthur. Essa obra mostra de forma inspiradora como Deus pode usar pessoas comuns, com falhas e medos, para cumprir seus grandes propósitos. O link está na descrição. E tenho ainda uma dica bônus: o livro dos Martírios de John Foxe. Nele, você vai encontrar testemunhos poderosos de homens e mulheres que, mesmo em meio a perseguições e sofrimentos, não negaram Cristo até o fim. Entre essas histórias está a tradição que relata o momento em que Pedro, ao ver Jesus a caminho de sofrer novamente pelo povo, se oferece para tomar o lugar e entregar sua vida. São relatos que fortalecem nossa fé e nos lembram que não estamos sozinhos na caminhada. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos sobre nossa fé cristã e se aprofundar no conhecimento de Deus.